O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Primeira parte, Noções Preliminares. Capítulo 1. Existem espíritos? Parte 2. Há nisso alguma impossibilidade, qualquer coisa que repugne a razão? Nada, absolutamente. Tudo nos diz, pelo contrário, que não pode ser de outra maneira, mas em que se transformam as penas e recompensas futuras, se as almas não vão para determinado lugar? Vê-se que a ideia dessas penas e recompensas é absurda e que dá motivo à incredulidade. Mas entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada uma depende de sua condição moral, e que a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade, e tudo se tornará mais claro. Compreendamos que, segundo o seu grau de pureza, elas percebem e têm visões inacessíveis, as mais grosseiras, que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias, podem atingir os graus mais elevados, que os anjos são as almas humanas que chegaram ao seu grau supremo, que todos podem chegar até lá através da boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, incumbidos de zelar pela execução de seus desígnios em todo o universo, sendo felizes com essa missão gloriosa, e a felicidade de após morte será uma condição útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna. E os demônios? Compreendamos que são almas das criaturas más, ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao estado de pureza, e a justiça e a bondade de Deus se tornarão racionais, ao contrário do que nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal de maneira irrevogável. Eis, afinal, o que é a mais exigente razão, a lógica mais rigorosa, o bom senso, numa palavra, podem admitir. Como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas, despojadas do seu invólucro corporal. Se os espíritos fossem seres à parte da criação, sua existência seria mais hipotética. Admitindo a existência das almas, temos de admitir a dos espíritos, que nada mais são do que as almas. E se admitirmos que as almas estão por toda parte, é necessário admitir que os espíritos também estão. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. 3. Tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra, mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas, que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos, mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando os seres abstratos, vagos e indefinidos, que não é verdade. Consideremos o espírito, antes de tudo, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte. O corpo não é mais que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semimaterial, que o liga ao primeiro. Na morte, o espírito abandona o corpo
mas não o segundo envoltório, aqui chamamos de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós, no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Porque não poderia ele agir sobre a matéria pelo fato de ser fluídico o seu corpo? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que se consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos ainda a matéria íntima do perispírito, mas podemos supor-o constituído de substância elétrica, ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Porque, separado, não poderia agir da mesma maneira, dirigido pela vontade?